levar vantagem em cima de outros, essa pessoa não agrada a Deus. Mas quando você pratica a justiça, o que é? Você tem e a outra pessoa não tem, ajuda aquela pessoa. Dê daquilo que você tem. Isso é justo. Isso é justo. Isso é a justiça do nosso Pai. Então era isso que Cornélio fazia. E por isso ele foi aceito. Verso 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Então, Deus permitiu que Jesus fosse visto, depois de que ressuscitou, pelas testemunhas, quando ele ressuscitou dos mortos, né? Verso 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Então, o verso 43 aqui diz o quê? Que ele recebeu, Cristo, o nosso Salvador, recebeu testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que crê recebe remissão de pecados. Isso para quê? Para salvação. Então, queridos, aqui não está falando de como que eu posso dizer? Não está dizendo assim, quantas coisas nós devemos fazer. Mas tem um porém. Você tem que fazer isso, isso, isso. Não, está falando, crê. Todo aquele que crê no nome dele recebe perdão. Ponto. Não existe mais sacrifícios a fazer, não existe mais obras a fazer. A única obra que nós podemos fazer é crer. E pronto. Verso 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, aqueles que eram judeus que estavam acompanhando Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Acabou aqui o capítulo 10 do livro de Atos. Queridos, eu quero fazer um breve comentário sobre tudo isso que nós lemos. E para que nós venhamos a comparar com aquilo que nos é ensinado. Você veja que Cornélio não foi dito a ele pelo anjo, ei Cornélio, você precisa ir à igreja de Pedro. Ok? Não foi dito isso a ele. Cornélio, você oferta aos pobres, mas você tem que devolver dízimo na igreja de Pedro, na denominação de Pedro. Não foi dito isso a ele. Cornélio, você tem que fazer campanhas, você tem que fazer votos, você tem que fazer atitudes litúrgicas para agradar a Deus. Nada disso foi dito a ele.
Apenas o que foi dito a ele foi que o que ele estava fazendo já era aceitável, agradável a Deus. O que era? Amar os pobres. Ajudou os pobres. E orava a Deus. Queridos, após a redenção que nos veio através da morte do nosso Salvador, o nosso Redentor, nós temos que obedecer a um mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é o nosso mandamento. Todo sacrifício que o nosso Messias fez por nós, único e de uma vez por todas, ele foi suficiente para nossa salvação. E essa é a única promessa que existe para nós, gentios, segundo a lei. Veja que aquilo que nos é ensinado dentro dos templos religiosos não condiz com aquilo que um enviado lá dos céus, um enviado do Pai Eterno, disse para Cornélio. É totalmente oposto, é totalmente diferente, porque nós temos que fazer uma série de coisas litúrgicas, uma série de coisas solenes, e que Cornélio nunca fez. Pense, se Cornélio estivesse na nossa época, no nosso tempo hoje, qualquer líder religioso diria para ele que ele está em falta com o Pai. Pense se Cornélio teria alguma aceitação divina se ele só praticasse aquilo que ele praticava. De ser piedoso, amar o próximo, dar esmolas e orar a Deus. Ele não seria aceito. Não, porque, Cornélio, você não devolveu o dízimo, você não vem à igreja todo dia, você não faz campanhas, não faz votos, não participa do grupo de louvor, você não tem cargo eclesiástico nenhum dentro da nossa denominação. Então, queridos, eu vou terminando o vídeo por aqui. É apenas para análise. Eu quero que nosso Pai dê esse discernimento. Nós cremos e confiamos nas Escrituras, ou nós damos mais crédito à voz humana, à palavra de um líder que nos diz: não é bem assim. Isso era para a época dele. Tá, o que mudou? O que mudou? Nada. Absolutamente nada. Cornélio foi um exemplo que o Pai nos deixou, foi um exemplo que o Pai nos deu, porque ali foi o início do período da graça, período em qual nós ainda permanecemos até os dias de hoje, e até a vinda do nosso Salvador, assim será. Nós temos que dar mais crédito à palavra escrita do que à palavra falada. E nós temos que avaliar. O líder falou. Vamos analisar. É desse jeito que está escrito? Então, mas não é desse jeito? Eu fico com o que está escrito. Porque esse é o meu guia. É por essa palavra que eu tenho que me basear. Pelo que o meu Salvador falou. Pelo que os apóstolos falaram. É isso que me deve servir de guia para alcançar o objetivo, que é a salvação eterna. É só isso, querido. Ok? Eu vou terminando. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Que a paz do nosso Salvador e do nosso Pai esteja com todos vocês. Esse é o canal Verdade das Escrituras. Inscreva-se,
Faça algum comentário se você gostou ou tiver alguma dúvida, mas o principal é: leia, leia. Eu não sou o dono da verdade, não creia só no que eu estou dizendo, mas leia o que está escrito, leia a passagem que nós lemos foi no livro de Atos, no capítulo 10, e você pense se o que aconteceu com Cornélio é o que mesmo que está acontecendo hoje. Definitivamente é totalmente diferente. Ok? Um abraço e fiquem na paz.